Bom dia ainda, né? Acho que ainda é bom dia. Então, eu queria começar perguntando quão familiar essas figuras são para vocês. Assim, quem está usando Yarn hoje em produção, hein? Quem está usando Yarn hoje em produção? Quem está usando o Webpack? Quem está ainda no Bower? Olha o spoiler do ainda. Babel e Grunt, Gulp. Massa. Então, a gente vai conseguir trocar uma ideia legal. Então, como foi falado, eu vim para falar desde a pré-história. Não é pré-história tanto assim, é 2007 que eu começo a falar, porque foi quando eu comecei a ter contato com esse ecossistema. Então, a gente vai falar desde 2007 até os dias atuais. Assim. Eu fiz os slides numa ferramenta, slides.com, e se vocês acessarem, quer dizer, eu tenho que explicar uma coisa antes, mas se vocês acessarem com esse QR Code, vocês vão ter o mesmo slide que está passando na tela no celular de vocês. Então, você pode olhar no celular o que eu estou fazendo. Se eu tivesse com o mouse, vocês veriam o mouse passando aonde ele estivesse passando. E aí, a explicação que eu falei é que, como a Isa recomendou, tem muitas imagens. E aí, se alguém tiver pouca internet aí, por favor, não entre, porque eu não quero ter problemas com o pacote de dados de vocês. Tem muitas imagens, então, mas é uma parada legal. Quem quiser entrar aí, eu nunca experimentei, é a primeira vez. Então, se quiserem dizer como é que funciona depois. Bom, deu tempo. Foi massa ter a palestra da Isa e do Thaleson antes, falando de performance, de arquitetura. É muito legal ver eventos falando além dos frameworks, além das bibliotecas. Graças a Deus, aí a gente tem conteúdo muito além disso e desafios muito além disso no dia a dia. E aí eu gostei muito de ter tido essas palestras antes, porque elas fizeram uma introdução, de certa maneira, para mim. A gente falou de performance com a Isa, falou de arquitetura com o Thaleson, e agora a gente vai falar de ferramentas no ecossistema JavaScript. Essa sou eu. Esse é o meu nick, sei lá se fala nick ainda hoje em dia. Esse é o meu nick em tudo que é lugar por aí. Então, todos os lugares em que eu tenho conta é a mesma coisa. Então, e-mail, qualquer coisa. Então, tudo começou em 2007, como eu falei, quando eu conheci essa coisa. Não sei se vocês vão saber, se forem mais recentes nesse ecossistema, não vão entender muito bem, mas essa é uma imagem do Dreamweaver. Era uma ferramenta da Adobe para a gente fazer sites e tal, que era com um clique e arrasta. É bem aquela explicação do que é programar, você pegar as caixinhas e arrastar, que apareceu na TV uma vez. Então, eu comecei com isso, e aí eu realmente desenhava caixinhas e tal, nessa aba Design aqui. Aos poucos, eu fui conhecendo a aba Code, que sempre existiu, ela sempre esteve ali. E aí o mundo foi ficando mais bacana. Então, para a gente começar a conversa, eu imaginei aqui uma usuária está querendo uma feature, então ela quer, como usuária, ela quer fornecer o nome dela e ver uma mensagem de olá com o nome dela. Se ela não inserir nada, ela quer ver um olá pessoa. Tá bom, é esse o problema que vai nortear o nosso uso de ferramentas e o nosso trabalho aqui. Tá bom, como a gente faria essa feature? Esse negócio está passando meio devagar aqui, mas tudo bem. Vai, não vai? Foi. Como a gente faria essa feature? Tá bom, a feature está aqui, a gente tem um HTML simplão aqui, a magia está aqui dentro da tag script, que a gente pega um prompt da antiga mesmo. Eu queria começar a parada no alert, no prompt. Eu acho que console log eu achei que era jogar meio sujo, então eu quis colocar alguma coisa na tela. Então, tem um prompt que vai dizer, digite seu nome, e aí a gente vai no DOM aqui, vai pegar um spam que tem logo ali e vai colocar... Eu estou falando, eu esqueci que eu fiz os slides interativamente. Está demorando passar aqui, eu vou passar aqui. Então, a gente tem um prompt, e eu ficar na frente da tela não vai ficar legal, mas tudo bem. Um prompt
pega o spam, pega o elemento, joga o conteúdo que a gente pegou no prompt nesse spam. Massa. Mas não funciona no IE. E aí a usuária ficou chateadíssima e veio para a gente e falou: pô, eu quero sim a feature, mas eu quero uma feature que funciona no IE, pô. Então, 2007, né, jQuery. jQuery, hoje em dia, coitada da biblioteca, é escorraçada por aí porque o hype é usar framework. Pá. Mas, porra, aconteceu muita coisa em jQuery por aí, e eu acredito que tem muito código de jQuery gerando valor para muitas vidas no mundo. Eu passei pelo Web Archive e tirei um print da página do jQuery. Cara, navegar pelo Web Archive nas ferramentas e nas linguagens é muito louco. Eu passei horas assim navegando. Então, essa era a página do jQuery em 2007. Então, o que eles estão falando? Pô, você faz com 10 linhas de jQuery o que você faria com 20 de JavaScript. Então, era isso que a galera estava querendo fazer quando criou o jQuery. O que a gente quer falar aqui? As ferramentas, frameworks, bibliotecas, elas nascem em um momento do tempo para um objetivo, quer dizer, um ou mais objetivos. Assim como a gente estava falando de arquitetura e de performance, se a gente se deixar guiar pelo hype do momento, pô, eu vou querer colocar Yarn e Webpack até no meu prompt aqui. Então, pô, vamos tentar pensar nisso com um pouco mais de carinho. Então, garantindo que funcione no IE, eu fui lá no site do jQuery, baixei o jQuery, fiz download dele, coloquei aqui no script e passei a usar ele para jogar o HTML na página. Essa paradinha aqui está me sacaneando, mas tudo bem. Vamos tentar mudar de lugar aqui. Espera aí. Pronto. Agora a gente pode falar mais tranquilo. Então, eu fui lá no site do jQuery, baixei, e aí a modificação que teve no script foi que, ao invés de eu ir lá e catar o DOM, o jQuery está fazendo isso para mim. Massa. A ideia parece ótima, mas podia ter uma maneira melhor de gerenciar, compartilhar buscar e compartilhar esse código. Porque, a gente está com um jQuery aqui passando direto no script que a gente baixou. Então, a gente baixa na máquina. Se eu renomear o arquivo para Angular, eu posso colocar ele ali e dizer para todo mundo que eu estou usando Angular, e é o código do jQuery que está lá dentro. Então, tipo... né? Então, como é que fica esse gerenciamento? Assim, e se o jQuery lançar uma nova versão amanhã, aonde que eu busco isso? Eu vou ter que ir lá no site, baixar outro JS, chamar ele de... esse aqui de _old, e usar um novo. Não, temos uma ferramenta para isso. Quer dizer, ela faz muito mais do que isso, mas NPM nasceu mais ou menos lá em 2010. Esse é um print da página no dia 26 de junho de 2010. Então, qual que era a proposta? Era ser um gerenciador de pacote para Node. Esse é um detalhe bem importante. E aí, beleza. Nasceu assim, um gerenciador de pacote para Node. Então, a gente consegue instalar e publicar programas Node. Essa é a cara do site do NPM hoje. Bem mais massa, né? Mas tem muito mais funcionalidades. Uma parte muito bacana do site, que fica nesse link aí, é o que é o NPM. Ele não é só um site, não é só o que a gente digita na linha de comando que vem junto com o Node, e não é só um registro, ele é 3 coisas ao mesmo tempo. Então, a gente tem o site, onde a gente consegue buscar e compartilhar código, tem a linha de comando, que vem junto com o Node, e tem o registro. Vamos falar, estamos aí em 2007, esse é o Bower. Quem não conheceu, é o quase finado, né? Estão tentando. Esse era o site do Bower em 2013. Então, o que ele estava falando ali? Ele quer ser um gestor de pacote para front-end.
Vê, ele não está tentando reinventar o que o NPM fazia. É só que, quando o NPM nasceu, ele nasceu para ser um gerenciador de pacote para Node. Então, boa, vamos ter um para front-end agora. A gente vai ter HTML, CSS e JavaScript. Então, a ideia é parecida. A gente tem uma linha de comando, a gente tem registro, a gente tem essas funcionalidades. E o Bower, ele usa aqui, se a gente for olhar, ele está usando o NPM para instalar globalmente o Bower. Então, isso significa que eles eram parceiros, assim, não tinha concorrência. Esse é o site do Bower hoje. Essa aqui é a notificação que eu falei ainda usando o Bower, porque, hoje em dia, a gente já consegue ter outras ferramentas cuidando disso para a gente e não usar o Bower. E aí tem aqui no site deles até uma recomendação de ferramentas para migração. Pelos fóruns aí, eu já vi pessoas contando, eu não tive essa experiência, mas já vi pessoas contando que é bem difícil migrar. Parece que é fácil pelo post ali, mas parece que fica coisas para trás e tal. Veio o Yarn. Putz, Yarn quebrou a banca, assim, chegou. Todo mundo sabe o que é Yarn hoje em dia. Se falar Yarn, é fácil encontrar quem sabe. Esse era o site em 2016. Mais recente, então tem uma cara não tão antiga. A parte mais legal que eu acho é essa. Se a gente já tem NPM, para que criar o Yarn? A ideia era ter em mente, ter em foco esses pontos que estão aqui. Então, ter modo offline, ter um modo determinístico, ter desempenho de rede, porque o NPM não cuidava desse tipo de coisa. Por exemplo, se a gente tivesse o mesmo package JSON num projeto, na minha máquina funciona, era real, assim. Porque a maneira como ele instalava dependia de rede, às vezes. Ele pulava um pacote que demorava, então não era determinístico. Ele não seguia, vou instalar jQuery, vou instalar Moment.js e depois vou sair. Ele podia instalar ao contrário. E se essas duas bibliotecas tivessem independências em comum, em versões diferentes, a gente tinha comportamentos diferentes em diferentes máquinas, assim. Então, esse é um dos problemas, e esse eu acho que é o mais fantástico que o Yarn veio trazer. Assim. É muito veloz, beleza. Mas quanto mais veloz, a gente quer mais velocidade. Né? Então, é muito relativo. A gente é veloz aqui com o Yarn. Então, não acho que isso seja uma feature o máximo que me faça passar a usar. Mas essa de ser determinístico foi tão massa que NPM, quando lançou o package lock.json, veio a partir dessa ideia. Então, o Yarn, por default, ele já fazia um yarn.lock. E aí veio o package lock.json. Voltando à feature, o que acontece? A usuária falou, eu quero garantir que funciona no IE. E agora a gente quer usar a NPM para gerenciar a dependência, porque a gente não quer ficar catando lá o JS no site. Beleza, o que a gente está fazendo aqui? Iniciando o projeto com NPM, ele vai gerar um package JSON para a gente. Isso, uma galera levantou a mão que já conhece. Então, esse aqui, quando dá -y ali, ele vai preencher tudo mais rápido. E aqui que a gente quer, no fim das contas, usar jQuery pelo NPM. Então, se fizer um save, vai estar lá no Node Modules. E a gente precisa botar no git ignore o Node Modules para não versionar, né, por favor. E aí vai para o package JSON essa dependência de jQuery. Qual é a modificação que a gente precisa fazer? O jQuery que a gente estava usando antes estava direto lá na tag. E agora a gente passa a usar ele de dentro da Node Modules. Beleza, está tudo funcionando igual. Então, a gente está usando NPM agora, e a nossa feature funciona, a usuária está feliz, funciona no IE, e usa NPM pegando no Node Modules. Seria bom simplificar esse código para ajudar na performance. Né? A gente falou sobre isso. E de que maneira a gente simplificaria esse código? A gente está olhando para trás. Então, me perdoe o grunt. Em 2012, essa era a página. E, hoje em dia, essa é a página. Não mudou muita coisa. Eles já nasceram com uma cara... Geralmente, quando faz esse deparo, assim, era uma página sem imagens e tal, mas eles já eram descolados desde sempre. Então, o que a gente vai fazer?
a gente quer usar o Grunt para minificação. Assim como a Isa falou, é uma parte importante de ser feita. Esse código é muito pequeno, porque é um exemplo aqui, mas é só para ilustrar. Beleza, para a gente minificar, o que a gente faz? A gente pega esse código e leva ele para um arquivo separado. Então, a gente passa a ter o index.js e passa a ter o código num arquivo separado. Massa. Para usar o Grunt para minificação, é melhor olhar o site, porque é mó chato. Tipo, eu tentei... Não, vou fazer um passo a passo aqui. A gente instala a CLI globalmente, depois a gente salva. E, tipo, você precisa ter a CLI globalmente e ter essa outra como dependência do projeto, porque a CLI vai procurar essa dependência dentro do seu package.json. E aí, depois, eles têm várias... como se fossem subtarefas já para o Grunt. Beleza, a gente cria esse Grunt file, que, é claro, eu tirei lá da documentação. E aí, a parte importante é que ele pega o index.js e vai sair e vai cuspir aqui o index min.js. Aqui tem a configuração para adicionar o plugin. A gente, quando roda Grunt, ele diz que está rodando aquela tarefa. Se a gente fizer cat no index, ele tem esse espaço aqui. E aqui no min, ele já não tem o espaço, ele está todo grudadinho ali. Então, o que ele encontrou para minificar no nosso código foi arrancar espaços. E a gente passa a usar o min ao invés do index.js. Massa, estamos usando o Grunt agora para concatenação. Concatenação é, de fato, pegar um saco de coisas e enfileirar elas. E aí você diz qual é a ordem que você quer enfileirar elas. Então, assim como o anterior, a gente adicionou um plugin do Grunt. E aí, o que ele vai fazer? A gente tem que falar para ele que a gente quer catar essas duas coisas aqui, que são o jQuery e a index.min, e sair um build.js. Beleza. Quando a gente faz Grunt, antes ele rodava uma tarefa só, agora ele está rodando duas. A de minificação, o Uglify aqui, e a de concatenação. E aí, ao invés de a gente usar dois arquivos, a gente está usando um só. Tá, isso já é massa. A gente deixa de fazer duas requisições, como a Isa falou mais cedo. Bom, mas a gente precisa mesmo desse caminho estranho de Node Modules dentro do Grunt File. É estranho isso, né? E aí entra o Webpack. Qual que é a ideia? Quando a gente está dando esse caminho no Node Modules aqui, dentro do Grunt File, direto aqui, o que a gente está fazendo? A gente está dizendo para ele pegar esse pedaço e colocar no arquivo final. E o que é o Webpack? Esse era o site em 2013. E aí tem as motivações deles. O que é essa história final? A gente está trabalhando com módulos, ao invés de trabalhar direto com arquivos. Então, tipo, se você tinha 3 arquivos, e aí você passa a deixar de usar a parte deles. Tipo, você estava usando o jQuery, estava usando o Moment, e aí você deixou de usar o jQuery. Mas você não tirou dessa concatenação, ele continua indo para você, sem você perceber, teoricamente. Mas aí, qual que é a motivação do Webpack? A gente passar a usar módulo para a gente pegar realmente o que a gente precisa de cada coisa que a gente está importando, de cada biblioteca, cada módulo que a gente está importando. Então, ao invés de a gente ter tudo isso de importação, a gente passa a ter um arquivo que reduz os conflitos. Tipo, naquele jQuery que eu estava fazendo, se eu falasse para concatenar ao contrário, sem querer, o meu script ia parar de funcionar. Então, isso é uma coisa que eu não queria ter que cuidar, sabe? A ferramenta pode cuidar disso para a gente. Então, a gente passa a usar... Esse é o site agora. Inclusive, vale entrar lá. Tipo, a primeira vez que eu entrei no site do Webpack, a documentação, eu saí correndo, assim, falei, nunca vou usar essa parada. E a documentação agora está bem mais maneira, assim, dá para entender o que está acontecendo. Então, a gente tinha esse build.js, que se a gente olhar só esse HTML, não dá para saber que está usando jQuery, que está importando uma jQuery de dentro de um Node Modules. Então, se a gente esquecer de inserir, como eu falei, ou inserir na ordem errada, o código quebra.
Então, a gente pode cuidar disso com o Webpack. Então, a gente precisa instalar a CLI como requisito de desenvolvimento, e a gente passa a usar require, ao invés de passar o caminho dentro do Node Modules para o arquivo. E aí a gente precisa rodar esse comando aqui de Webpack, que, assim como tinha lá no Grunt o input e o output, aqui também a gente passa index, que é o input, e a output é a bundle, que a gente vai passar a usar no nosso index.html. Então, massa, a gente já está usando o NPM e o Webpack. E as novidades, eu botei novidades entre aspas, porque tem um monte de lugar dizendo vamos aqui estudar as novidades do S6. Porra, tem uma galera usando em produção, cara. Você está falando que é novidade. Mas tudo bem. Né? Vamos lá. Se a gente quiser usar as novidades aqui, como a gente pode fazer? Então, entra Babel na história. Eu falo Babel, tem gente que fala Babel, sei lá como fala em inglês. Mas, beleza, Babel, acho que dá para entender. Em 2015, teve uma modificação interessante aqui na página deles, que em 2015 estava um transpilador aqui. E eles vinham de uma outra ideia, que era fazer a migração do ES6, permitir usar ES6 quem só usava ES5. Então, tem até um artigo muito massa falando sobre isso, mas Babel não é só isso. Então, o que ele é? Ele é um compilador, na real. Ele quer pegar coisas que você queira, linguagens ou sintaxes, e levar para JavaScript. É isso que ele quer fazer. Só que se popularizou muito com a passagem do ES6 por aí, sabe? A galera queria usar o hype do momento e aí passou a usar Babel. Mas a ferramenta, que nem esse post que eu comentei, ele fala assim, o Babel não morre depois que o ES6 foi implantado. Nem depois que o ES 2017, 2018 não morre. Porque, na real, ele é um compilador. Ele quer saber de uma entrada que não conhece JavaScript, ele vai engolir aquela entrada, quer dizer, a gente precisa ensinar ele vai engolir aquela entrada e vai liberar JavaScript. Então, vamos passar a usar Babel. O nosso código é simples, então eu inventei bastante coisa aqui desnecessária. Então, a gente tinha o nome da pessoa, que ia para um prompt na tela, e aí a gente pode inventar uma classe usuária. Na maioria dos browsers não precisa mais usar Babel para isso, mas por um motivo didático aqui, eu preferi usar esse exemplo. E a gente tem uma classe usuária, a gente estava importando jQuery, agora a gente importa também a usuária, cria um novo usuário, e aí, para usar mais uma funcionalidade, que é a da interpolação de string, eu passei a colocar no HTML também um parabéns pelos seus tantos anos. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer chegar com esse código aqui no browser. Então, a gente passa... A configuração bem longa, assim. Tem passos que não são tão... bota só isso aqui. Não. Você tem que ir lá e copiar mesmo aquela coisa. Então, também recomendo ir na documentação do Babel e olhar lá qual plugin você precisa botar para funcionar direito. Não perca os cabelos com isso. É chato mesmo. E aí, a gente tem o Babel. Aqui, eu decidi colocar o Babel dentro do Webpack. Então, ele não tá morando sozinho. Ele vira um plugin. O nome para o Webpack é módulo, na real. Ele vira um módulo para o Webpack, porque o Webpack... eu mostrei um exemplo de JavaScript, mas ele pode trabalhar com CSS, ele pode trabalhar com imagem, ele pode trabalhar com várias coisas. Então, tem um módulo para ele que faz ele usar Babel por dentro. Então, a gente criou... A gente instalou o Babel aqui, criou o módulo no Webpack, instalou esse preset, que é para aquela sintaxe do S 2015, 16, e aí o Babel RC. Quando a gente faz o Webpack, ele já vai fazer a compilação usando o módulo. Digitar essa linha de comando com o Webpack toda hora é meio chato, né? Não sei se deu para perceber, mas se a gente for usar o Webpack como ferramenta, com o NPM, com tudo isso que a gente já passou, ter que ficar usando essa linha toda hora é meio chato.
não é legal. Então, como é que a gente pode fazer isso ser mais bacana? Voltamos ao NPM. Tem uma funcionalidade que são os NPM scripts, que a gente consegue colocar dentro do package.json comandos. Então, a gente pode botar aqui, que nem está no teste, está só um echo, que é o que vem por default quando a gente usa npm init. Então, por exemplo, esse é um script que está sendo rodado. Se a gente fizer npm teste, ele vai dar um echo aqui, que é um comando Linux, quer dizer, Unix. Então, a gente pode pegar aquele comando webpack, que era esse node bin webpack, e colocar dentro desses scripts. Tem uma modificação importante aqui, que os scripts eles sabem todos os bins que moram dentro do Node Modules. Isso facilita a nossa vida, porque, ao invés de chamar aqui Node Modules e funciona também. Mas a gente não precisa fazer isso, porque ele já conhece esse caminho aqui. Ele já identifica isso para a gente. Então, a gente colocando esse webpack na tarefa build aqui, a gente consegue rodar npm run build e é go. A gente está usando webpack, npm, Babel, na nossa simples aplicação. Tá. De tudo isso que a gente falou aqui, queria comentar sobre o não uso de algumas ferramentas. Então, algumas delas estão caindo em desuso. Muita gente comenta assim, nasce um framework a cada minuto em JavaScript, tem ferramenta para cacete. Isso é verdade, mas eu acho super positivo isso, porque enquanto a gente está desenvolvendo novas ferramentas, tipo, se o Yarn não viesse trazendo essa ideia nova, talvez a galera do NPM nunca saísse do lugar e deixasse a gente usando coisas antigas para sempre. Então, eu gosto muito de novos frameworks e novas ferramentas. Não significa que a gente está reinventando exatamente o mesmo caso de uso e resolvendo o mesmo problema. A gente pode estar querendo só aprender como é que aquela coisa funciona para ajudar ela a evoluir. Então, eu acho muito válido. No fim, tivemos aqui NPM como gerenciador de dependência, o Webpack como empacotador e o Babel como compilador. Ficamos com essas ferramentas. Bom, eu falei correndo. Agora, vamos aos finalmente aqui. Eu queria comentar, eu vim parar aqui na frente fazer essa palestra por causa desse site. Então, por causa do Mulheres Palestrantes, o pessoal da organização do evento me encontrou, me mandou um e-mail e me sugeriu entrar no Call for Papers. Então, eu entrei aqui por Call for Papers, por esse site, Mulheres Palestrantes. Então, mulheres que estão aqui, por favor, se puderem, entrem lá. Se não puderem, entrem em contato com alguém que tenha acesso. Se não tiver GitHub, se isso for um problema, a gente pode ajudar. Eu mesma posso ajudar. E a gente inserir lá é muito importante. E eu só estou aqui na frente por causa desse projeto e por causa do Call for Papers. Obrigada à organização por esse momento. Obrigada a Totox, eu trabalho lá. Obrigada a vocês. Eu fiquei muito nervosa de estar aqui na frente, mas é muito massa falar sobre coisas que a gente gosta. Então, eu queria muito que mais pessoas viessem aqui para a gente não ter sempre as mesmas figuras e os mesmos rostos aqui. Eu acho isso ruim para a gente, como conteúdo. A gente cresce pouco se a gente tiver as mesmas pessoas. Então, vamos tentar mandar sempre os Call for Papers. Eu nunca achei que um meu fosse ser aceito e estou aqui. Então, mandem. Eu acho que é massa. Por último, as referências. Essa palestra é baseada nesse artigo. É um artigo muito, muito legal. E eu fiquei muito animada com ele e resolvi fazer essa palestra. E tem um exemplo dele nesse GitHub. Pretendo subir os meus códigos também. E o Web Archive foi de onde eu tirei as imagens e tal. Obrigada a todo mundo. Se alguém quiser conversar sobre alguma coisa, estamos aí.